Fala pessoal, professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre arranjo e combinação. Se você não for inscrito no canal ou tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você ficar por dentro aí das próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos dar início ao vídeo de hoje. Bem pessoal, nossa aula de análise combinatória de hoje vai abordar arranjo simples e combinação simples. Vou ensinar para vocês o que é cada um desses agrupamentos, como que você identifica na hora da questão se você deve usar um ou outro, tá? Vou te dar algumas dicas preciosas e, o mais interessante, vou te ensinar a fazer com a forma e sem a forma, que são com os famosos tracinhos, tá? Tanto o arranjo quanto a combinação. Então vamos dar início. Vamos começar aqui, ó. Arranjo simples. Vocês se lembram lá das primeiras aulas que eu já disse para vocês que é arranjo em situações que a ordem importa? E vai ser uma questão de combinação em situações que a ordem não importa. Aí eu te dei até um macetezinho, né? Você lembra aqui do comecinho da palavra, ó? Você pergunta para você mesmo, a ordem importa? Tá? Esse é um macetezinho para você guardar que é no arranjo que a ordem importa. E o que significa a palavrinha simples? A palavrinha simples quer dizer que não tem repetição. Então, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, o arranjo e a combinação que nós vamos estudar não tem repetição. Tá lá, anotei para vocês. Aí, como que é a formulinha do arranjo? A formulinha do arranjo é assim, ó. Arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por n menos p fatorial. O que é o n e o que é o p? O n é o total de pessoas, o total de objetos que você tem. E o p é quantos você vai escolher, quantas pessoas, quantos objetos você vai escolher. Então, para ficar bem didático, bem fácil resumir numa única palavra, eu vou colocar que o P são os escolhidos. Tá lá, coloquei ali para nós, tá? Aí eu vou poder fazer a questão com essa fórmula ou também vou poder fazer com os tracinhos, com o princípio fundamental da contagem que a gente já estudou. Você vai colocar lá quantos tracinhos forem necessários para resolver a questão e vai multiplicar. Esse resultado que você vai encontrar, ele equivale aí ao resultado do arranjo, tá? Já já vou te mostrar na prática isso. E agora a combinação. A combinação você vai usar em situações que a ordem não importa, tá? A formulinha dela é essa daqui, ó. Combinação de n objetos tomados P a P é n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. O n e o p é a mesma coisa, o n é o total de objetos, total de pessoas, e o p é quantos você vai escolher. Queria que vocês notassem a diferença entre o arranjo e a combinação. O que muda é só esse p fatorial no denominador a mais, tá? E é justamente esse p fatorial que vai desconsiderar a ordem, né? Aqui a gente contabiliza a ordem, aqui a gente não contabiliza. Posso fazer a combinação sem forma, professor? Pode, você pode fazer com os tracinhos. Só que o que vai mudar? Você vai colocar lá quantos tracinhos forem necessários, eu representei aqui como 2 só para exemplificar, e aí vai fazer o produto. O resultado que você encontrar, você vai ter que dividir pelo fatorial do número de tracinhos. É como se você mesmo estivesse colocando esse P, tá? Quando você faz com os tracinhos. Então, não esqueça disso. Se eu só multiplicar, ele vai estar contabilizando ordem, vai corresponder ao arranjo. Se você multiplicar e pegar o resultado e dividir pelo fatorial do número de tracinhos, aí sim a ordem não estará importando, vai equivaler à combinação. Beleza? Vou mostrar isso para vocês na prática agora. Vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplos e eu espero que com esses exemplos vocês consigam diferenciar quando usar arranjo e quando usar combinação. Vamos ao primeiro. Em uma corrida de Fórmula 1, onde estão 10 pilotos, de quantas maneiras podemos formar um pódio com 3 pilotos? A primeira dica valiosa. Você acabou de ler a questão. Você quer saber se é um contexto que a ordem importa ou não.
você sempre vai criar um exemplo. Guarda essa dica, tá? Então, nesse contexto, eu vou criar uma situação. É um pódio que tem 3 lugares, né? Tá lá. Vamos supor que em primeiro lugar ficou o piloto A. Em segundo lugar, o piloto B. Em terceiro lugar, o piloto C. Criei um exemplo. Agora você troca esse exemplo que você criou de lugar. Vamos colocar, por exemplo, em primeiro o B, em segundo o C e em terceiro o A. Aí você se pergunta, faz diferença para esse contexto a mudança de ordem? Faz diferença. Esse primeiro pódio é diferente do segundo. Por quê? Porque na corrida tem pontuação, quem fica em primeiro lugar ganha mais pontos do que quem fica em segundo, às vezes pode ter premiação, né? Então faz total diferença a ordem. Então notem que quando eu criei esse exemplo, eu percebi que eu estou num contexto que a ordem importa. Se a ordem importa, você lembra imediatamente de arranjo. E é um arranjo simples, porque não tem repetição. Não tem como eu repetir o mesmo piloto, né? Então vamos lá. Aí eu vou te ensinar a fazer com a fórmula e sem a fórmula. Com a fórmula, como é que vai ficar? Nós vamos ter um arranjo. Qual que é o N? Qual que é o total de pilotos? 10 tomados. Aí o P. Quantos você quer escolher? Você quer escolher 3. Você quer agrupar esses 10 pilotos de 3 em 3. Aí em cima, no numerador, vai ficar o fatorial de 10. Embaixo nós vamos ter a subtração dos números, 10 menos 3, fatorial. Percebam que aqui no denominador vai dar 7 fatorial, né? Aí o numerador você já desenvolve até chegar ao 7. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes o fatorial de 7. Aí agora a gente pode simplificar. Fatorial de 7 de cima com o fatorial de 7 de baixo. E aí você resolve a continha. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Então tá aí, a gente tem 720 maneiras de com 10 pilotos formar pódios com 3 lugares. Ah, professor, mas eu gosto de tracinho, eu quero fazer com os tracinhos. Tem jeito? Tem jeito. Como a gente quer 3 pilotos no pódio, a gente vai colocar 3 tracinhos. Tá lá. O primeiro tracinho vai representar o primeiro lugar. Quando a gente for escolher o primeiro piloto, o piloto que vai ficar em primeiro lugar, quantas opções a gente tem? 10 opções. Aí a gente usa um piloto aqui, a gente não pode mais repetir ele. Então agora para escolher o segundo lugar sobram 9 opções. Usa um piloto aqui também, desconta ele. Agora para escolher o terceiro, a gente tem 8 opções. Aí você se pergunta, o que fazer com esses números? Será que dá ideia de ou de e? Eu quero o primeiro lugar, ou o segundo, ou o terceiro? Ou eu quero o primeiro e o segundo e o terceiro? A ideia é de e. Para ter o pódio, você precisa do primeiro e do segundo e do terceiro. Quando é e, você já sabe que a gente multiplica. É a ideia do princípio fundamental da contagem. Então, olha só, quando você fizer esse produto, é exatamente o finalzinho aqui, ó, quando você usou a fórmula, tá? Então, dá 720. Então, pessoal, que fique claro, toma muito cuidado. Eu sei que tem muito aluno que gosta de resolver as questões com os tracinhos. Então, guarda uma coisa. Você faz com os tracinhos e multiplica. Porém, isso equivale ao arranjo. Então, quando você está fazendo isso daqui, a ordem importa. Se for um contexto que a ordem não importa, você tem que tomar cuidado, tá? Você só vai colocar os tracinhos e multiplicar em contextos que a ordem importa. Agora vamos ver o segundo exemplo. Ao sair de uma festa, 10 amigos se despediram com um aperto de mão. Quantos apertos de mão foram trocados? Aí, primeira coisa, você lembra da dica. Você está diante de uma questão de análise combinatória, você precisa descobrir se a ordem importa ou não. Você vai criar um exemplo. Você tem aí, nesse contexto, pessoas trocando apertos de mão, né? Então imagina, a pessoa A
apertando a mão da pessoa B é a mesma coisa da pessoa B apertando a mão da pessoa A? É o mesmo aperto de mão. Então, essas duas situações aqui, ó, são idênticas, são iguais, né? Então, quando você cria esse exemplo, você percebe que é um contexto que a ordem não importa. E aí você lembra imediatamente de combinação. E é uma combinação simples, porque a pessoa não pode apertar a mão dela mesma, não pode repetir, né? Aí vou fazer com fórmula e sem fórmula. Então vamos primeiro com a fórmula da combinação. Vai ser uma combinação. Quantas pessoas a gente tem? 10. E a gente quer agrupar essas pessoas de duas em duas. Para ter o aperto de mão, você tem que ter duas pessoas envolvidas. Então, uma combinação de 10 tomados 2 a 2. Aí, desenvolvendo aqui a fórmula, fica em cima o fatorial de 10 sobre o P aqui, ó, fatorial de 2, no caso. E agora a subtração dos números, ó, o 10 menos o 2 fatorial. Tá lá. Aí percebam que esse parênteses aqui vai dar 8, né? Então eu já vou desenvolver o 10 de cima até chegar no 8 para poder simplificar. Olha lá, ó. Levei o 10 até o 8 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. E repetir aqui 8 fatorial. Aí você simplifica. Aí ficou, ó, 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Então tá lá, serão trocados aí 45 apertos de mão. Ah, professor, mas eu gosto de fazer com tracinho, pode? Pode. Eu preciso escolher duas pessoas, né? Então eu vou colocar 2 tracinhos. Tá lá, ó. Quando formos escolher a primeira pessoa, quantas opções nós temos? 10 opções. Aí a gente usa uma pessoa aqui. Quando for escolher a segunda, sobram apenas 9 opções. Bacana, agora você se pergunta, o que fazer com esses números? A ideia é de e ou é de ou? Você quer a primeira pessoa ou a segunda, ou você quer a primeira e a segunda? A ideia é de i, porque para ter o aperto de mão, você precisa da primeira e da segunda. Então você vai multiplicar. Isso aí vai dar 90. Porém, esse 90 está contabilizando A e B e também está contabilizando B e A. Eu não posso, nesse contexto, contabilizar a ordem, tá? Então você deve dividir, no caso dessa questão, pelo fatorial de 2, porque eram 2 tracinhos. O fatorial de 2 vale 2. Então vai ficar 90 sobre 2. E a gente encontra aí 45. Beleza, pessoal? Então, lembra aí das dicas, tá? Você pode fazer tanto o arranjo quanto a combinação com as fórmulas ou com os tracinhos. Só lembrar que quando a ordem não importa, você tem que dividir pelo fatorial do número de tracinhos. Beleza? Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu tenho uma dicasinha especial para você. Uma dicasinha para você lembrar essas formulinhas, tá? É um macetezinho bem ruim, mas que lá no cursinho ajuda muitos alunos a lembrar, tá? O professor está explicando arranjo e combinação, ele passa a fórmula do arranjo no quadro, e o aluno levanta a mão e pergunta, professor, precisa decorar a fórmula? Aí o professor gentilmente responde, não, não precisa. Aí a aula segue, o professor passa a fórmula da combinação no quadro, o aluno levanta a mão de novo, professor, e essa daí? Precisa decorar? O professor, irritado com aquele aluno, responde, não, poxa, não precisa. Então, é uma historinha muito ruim, mas que ajuda muita gente a lembrar a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação. Beleza, pessoal? Então vejo vocês nas próximas aulas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!